Certinho, pessoal. Então, boa noite a todos. A mais uma aula da disciplina de Linguagem e Programação Orientada a Objetos. A gente vai estar finalizando os conteúdos da disciplina nessa semana. A gente tem aí o projeto que foi adiado para até o domingo. E com isso, nós teremos a nossa última aula hoje. A gente vai tratar aqui de classes abstratas e interface. É um conteúdo tranquilo, envolvendo herança, e a gente vai estar aprendendo esse assunto. Eu vou estar utilizando o mesmo exemplo que eu utilizei na aula passada para falar sobre polimorfismo, e aí a gente vai estar trabalhando nessa aula. Vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo certinho aí? Só para eu ter noção aqui. Tudo ok, professor. Prontinho. Então, eu vou estar fazendo para vocês lembrarem do exercício que a gente trabalhou na semana passada, né? Que tem aqui a classe conta, que é de conta, conta corrente, conta poupança, né? Tem uma classe conta que a gente implementou, essa conta tem um saldo. Deixa eu dar um zoom aqui. Tem o nome do proprietário, tem o número da agência e tem o número da conta. Aqui nós temos os construtores e nós temos os métodos gets e sets. E tem dois métodos aqui que são a respeito de uma implementação mesmo, né? Que é o de sacar e o de depositar. Nessa classe conta aqui, o sacar ele funciona dessa forma bem simples, recebendo o valor e debitando o valor do saldo. E nós temos o método depositar, que recebe o valor que é necessário depositar e vai incrementando no saldo. Então essa é a nossa classe conta. Temos a nossa classe conta corrente, ela é uma subclasse da classe conta. Essa conta corrente ela estende conta, devido à conta corrente ser uma subclasse de conta. Nós temos aí o atributo taxa administrativa da classe conta corrente. Nós temos os construtores da classe conta corrente, construtor vazio, construtor com parâmetros, e nós temos os métodos gets e sets do atributo taxa administrativa. Nessa classe só tem isso mesmo. Temos a classe conta poupança, que é uma outra subclasse da classe conta. Nessa classe conta poupança temos os atributos taxa de rendimento e custo saque. Temos aí os dois construtores, temos os gets e sets dos dois atributos e temos o método sacar, que ele é um pouco diferente, então ele está sobrescrevendo o método sacar da classe conta, onde aqui está sendo também cobrado um valor de um custo, né, do saque. Visto que é conta poupança, está fazendo, deixa eu tirar isso aqui, está fazendo uma atualização do saldo, mas cobrando também um custo do valor, um custo do saque. Beleza. Então essa é a nossa classe conta, conta corrente, conta poupança. Vamos analisar apenas essas classes. Vamos falar logo da classe banco, né? A classe banco, ela é... Professor Vicência, Oi, pode falar. então, a última aula eu não assisti. Esse assunto de interface, o senhor está começando hoje, não é isso? Isso, interface e classes abstratas, sim. Certo. Obrigada. Nada. Não, isso aqui é... Deixa eu tirar isso aqui que é... Nós temos aí uma classe chamada banco, né? Que eu vou estar cadastrando as contas. Eu criei aí uma array de contas. Criei dois métodos, um método de cadastra conta e um método para relatório de contas, para imprimir as informações da conta. E o cadastra conta para colocar uma conta, seja conta corrente ou conta poupança, no array de contas. Pronto. Então, essas são as classes que a gente trabalhou na aula passada. E agora vamos começar com o conteúdo da aula dessa semana. Pessoal, se vocês pararem para perceber, o que acontece? A gente tem aqui a classe conta,
né? Essa classe conta, ela é uma classe que a gente diz que é uma classe pai, né? E ela é uma classe que a gente pode criar instâncias dela, mas a gente percebe que conta pode ser conta corrente, pode ser conta poupança. Na verdade, se a gente for pensar num banco, a gente vai perceber que não existe uma conta. Existe conta corrente, sim. Existe conta poupança, sim. E pode ter um outro tipo de conta específica, mas conta por si só, ela não existe. Existem os derivados de conta, que são conta corrente, conta poupança, uma conta especial, uma conta Prime, uma conta Prime Plus, não sei o que. Mas conta mesmo não existe. Conta acaba sendo um modelo, um padrão. E aí vem a ideia de classes abstratas. A gente pode definir uma classe como abstrata quando essa classe ela serve como um modelo para as subclasses. Essas classes abstratas, elas não têm a necessidade de ter objetos a respeito dela, porque não faz muito sentido ter objetos a respeito dela. Então a classe conta mesmo, não estou falando de conta corrente nem de conta poupança, estou falando especificamente da classe conta. A classe conta, ela é uma classe que ela não necessariamente ela não tem necessidade de ter objetos a respeito dela, a respeito de conta. Porque vão ter objetos de conta corrente, vão ter objetos de conta poupança, mas de conta não vai ter objetos. Dessa forma, conta ficaria mais como um modelo para que as subclasses seguissem esse modelo. Vamos dar um outro exemplo, sem essa ideia de conta corrente, conta poupança. Vamos pensar numa empresa. Pensem numa empresa, e essa empresa tem o funcionário, tem um gerente. Então, deixa eu abrir aqui o Word, que a gente sempre faz dessa forma. A gente tem, né, como vamos supor, subclasses, funcionário, gerente, e temos uma pessoa como classe pai, né? Então aqui nós temos uma hierarquia, né, da mesma forma que a gente aprendeu. Vamos supor que nós temos nessa empresa apenas funcionários ou gerentes. Então, todos os objetos dessa empresa são funcionários ou eles são gerentes. Dessa forma, vocês conseguem perceber, se todas as pessoas são funcionários ou gerentes, eu sempre vou criar objetos ou de funcionário ou de gerente. Eu não vou criar objetos de pessoa. Pessoa aqui, ele fica muito como se fosse um modelo. Um modelo para Padrão, não é isso, professor? Isso, um modelo, exato. Um modelo padrão para as classes funcionária e a classe gerente. Esse modelo será seguido, então assim, se a pessoa tem nome, tem idade e funcionário é uma pessoa e segue esse modelo pessoa, funcionário tem um nome, tem uma idade. Então, a classe, quando ela é abstrata, ela vai seguir como modelo para as suas subclasses. Mas ela continua sendo classe pai normalmente. Existe a hierarquia normal, como a gente aprendeu. Aí eu vou começar a falar do ponto principal de uma classe abstrata que vai divergir de uma classe normal. Prestem atenção. Uma classe abstrata, ela não pode ser instanciada. Ou seja, eu não posso criar objetos dessa classe pai. Ou desculpa, com essa classe abstrata. Por que isso? Porque, como eu expliquei conceitualmente, não faz muito sentido eu criar objetos de pessoa, sendo que não existe o objeto pessoa nessa empresa, só existe funcionário ou gerente. Então, essa classe pessoa, ela
vai seguir como referência, mas eu não vou criar objetos. Aquele new lá, eu não vou criar objetos de pessoa, só de funcionário ou de gerente. Então, vamos colocar ó, essa classe como abstrata. Então, eu coloquei aqui ó, public abstract class. Eu estou dizendo que essa classe é uma classe abstrata. O que vai acontecer agora? Percebam aqui... Professor, pode repetir novamente? Posso. No caso, qual é a diferença da conta Certo, ó. abstrata Vamos lá. Uma das... da conta normal? Certo, a principal diferença, né, é que uma classe abstrata, ela não pode ser instanciada. Eu não posso criar objetos de uma classe abstrata. Ah, entendi. Pronto. Então, percebam aqui. Aqui na classe conta, né, vamos criar aqui, ó, conta C é igual a new conta. Olha o que está acontecendo aqui, pessoal. Tá dando erro. Eu estou tentando criar um objeto conta, mas está dando erro. Por quê? Porque a classe conta, ela não pode ser instanciada. Eu não posso criar objetos do tipo conta. Porque conta, ela é uma classe abstrata. Uma classe abstrata, ela não pode ser instanciada. Para vocês perceberem a diferença, percebam que aqui, ó, aqui em cima, eu estou criando uma... Aí você vai falar, mas professor, aqui você está também usando a classe conta. Mas percebam que aqui eu estou usando polimorfismo, porque conta poupança é uma conta, e eu estou criando um objeto conta poupança. Objetos conta poupança, conta corrente, podem ser criados sem problema algum, mesmo referenciando como se fosse do tipo conta devido ao polimorfismo. Mas criar um objeto conta, pelo fato da classe conta ser abstrata, isso não é mais possível. Deu para entender isso aí, pessoal, até o momento? Repita aí, por favor, de novo, professor. Eu buguei agora. Certo, qual foi a parte? Só nessa parte mesmo da abstrata que não pode, que ele não vai reconhecer. Então, como eu informei, a classe conta, eu informei que ela é uma classe abstrata. Tá aqui, Public Abstract Class. Ah, Conta. foi, o senhor colocou isso aí agora. Isso. Aí ela no MEI só aceita, não vai aceitar o objeto, por conta desse nome abstrato aí, não é isso? Exatamente. Ah, pronto, porque eu pensei que ainda estava naquela parte lá de conta, já está no MEI, entendi. Isso. Tô no main aqui do teste conta. Mas por que, né, não pode ser instanciada? Porque, como eu falei, pessoal, uma classe modelo, ela não tem objetos, ela só vai servir de modelo para as suas classes, as suas subclasses. Então, como eu falei mesmo, conta não existe. Você chega lá no banco e fala assim, eu quero abrir uma conta. O gerente vai falar, você quer conta corrente ou você quer conta poupança? Ele não vai falar, vou criar uma conta genérica para você. Não existe criar uma conta genérica. Existe criar uma conta corrente ou uma conta poupança. Então, não faz sentido criar objetos do tipo conta. Faz sentido você criar objetos do tipo conta poupança ou de conta corrente. Então, devido a isso, eu não consigo fazer isso aqui. Criar uma conta chamada conta C e dizer new conta. Por quê? Porque isso aqui eu estou criando um objeto do tipo conta. E não é possível porque conta, ela é uma classe abstrata. E aí, gente, agora pegou?
Professor, o poliformismo eu vou criar sempre na main, né? Não, a ideia. Não. O polimorfismo, a ideia do polimorfismo não é você usar sempre na main, não. É porque aqui a gente usou na main, mas pode ser usado em qualquer canto do código, qualquer lugar. Tudo bem. Tudo bem, pessoal? Então vou continuar, tá bom? Beleza. Essa aqui é uma classe abstrata. Vocês estão vendo que a gente tem métodos aqui, ó, que são métodos normais, como a gente já vem trabalhando com eles. E isso é possível, por isso que você não está vendo erro nenhum, né? Só que a classe abstrata, ela também pode ter métodos abstratos. Então, vou repetir. Aqui a gente chama de métodos concretos. Esses são métodos concretos mesmo, como a gente vem aprendendo até o momento. Uma classe abstrata, ela pode ter métodos concretos sem problema algum. Só que além dos métodos concretos, as classes abstratas, elas podem ter métodos abstratos. O que são métodos abstratos? Vamos lá. Eu vou transformar esse método sacar, eu vou tirar esse método sacar aqui e vou deixar ele como abstrato. Vamos implementar esse método sacar como se fosse abstrato. Eu vou dizer public void sacar. Ops, acho que é aqui. Pronto, é public abstract. Aí depois você coloca o retorno, o nome do método e o parâmetro. Pessoal, isso aqui é um método abstrato. Professor, mas o que é isso, né? De fato. Pessoal, um método abstrato, você informa um método. Peraí, que entrou, gente. Você cria um método. Esse método, ele não tem implementação. O que é implementação? É o que tem dentro dessas chaves, ó. É o que vai ser executado caso esse método seja chamado. Mas esse método abstrato, ele não tem implementação porque ele é um método que vai ser modelo para as subclasses da classe abstrata. Vou repetir. Esse método abstrato, ele não vai ser implementado aqui na classe conta. Então eu disse aqui, ó, percebam que ele termina com ponto e vírgula, porque não tem chave no início nem no final, porque ele não tem implementação, não vai acontecer nada nesse método. Esse método, ele vai ser utilizado como um modelo que obrigatoriamente as subclasses precisarão seguir. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer, gente, que eu estou mostrando aí, ó, que a classe conta, ela tem um comportamento chamado sacar, que não retorna nada e que recebe um valor. As suas subclasses, elas são obrigadas a implementar o método sacar. Percebam agora, para vocês verem, ó, que conta poupança... Oi? No caso, é isso? Isso. No caso, assim, por exemplo, se você fosse criar outro método, aí no caso, qual é esse nome, né? Abstrato. Qual é tipo de método, na verdade? Certo. É isso, né? Tá bom, então. Cortou, eu não entendi. Diferente. No caso, seria do mesmo jeito, né? Public, abstrato, void, né? Não, void não necessariamente. Nesse caso, nesse método é void, mas poderia retornar alguma coisa.
A única diferença de um método concreto para o método abstract é que você coloca o abstract aqui. Mas isso não precisa ser void, pode ser string, pode ser qualquer coisa, depende do contexto do que você está desenvolvendo. Não tem problema nenhum isso aqui. Pode ser string, pode ser int, pode ser qualquer coisa. Nesse caso aqui é um método que não retorna nada. Mas o que define ele como abstract é o nome do método, ou desculpa, é o nome abstract aqui, e ele não tem implementação nenhuma, ele termina com ponto e vírgula. Percebam que como esse método é abstrato, ó, aqui a classe conta corrente começou a mostrar um erro. A classe conta poupança não mostrou erro nenhum. Vamos analisar a conta poupança, não está dando erro nenhum. Vamos analisar. Temos aqui conta poupança. Percebam que conta poupança, ela tem um método concreto, né, sacar. Ou seja, a obrigatoriedade que foi imposta na classe conta com um método chamado sacar, que é um método abstrato, essa obrigatoriedade foi cumprida pela classe conta poupança. Porque a classe conta poupança, ela implementou o método sacar. E dessa forma, não está dando erro nenhum. Por quê? Porque conta poupança ela é uma... conta poupança ela é uma subclasse de conta. Conta poupança é subclasse de conta. E se conta tem um método abstrato chamado sacar, as suas subclasses elas são obrigadas a implementar o método abstrato que tem na classe conta, que é o método sacar. Dessa forma, a conta poupança está correta, porque a classe conta poupança ela implementa o método sacar. Então, essa obrigatoriedade foi cumprida pela classe conta poupança. Se analisarmos a classe conta corrente, está dando erro aqui, ó, na classe. Essa classe conta corrente estende a classe conta, também uma subclasse da classe conta. E a classe conta corrente, ela não tem um método sacar, por isso que já está dando erro aqui. E até está dando uma lupinha, ó. E uma das sugestões que tem na lupa é dizendo assim, ó, implemente todos os métodos abstratos. Isso quer dizer que essa classe conta corrente, pelo fato de ser subclasse de conta, e conta tem um método abstrato, conta corrente precisa implementar o método abstrato sacar. Então, se eu der até 2 cliques aqui, ele já vai fazer para mim, né? Aqui ele botou uma implementação aqui nada a ver, mas eu vou tirar. Mas percebam. Deixa eu ver que entrou gente. Ah, saiu? Saiu. Percebam que agora não está dando erro. E eu estou... Agora entrou. Eu estou implementando o método sacar. Eu vou dizer assim que set saldo... pega o saldo lá e diminui pelo valor. Só isso mesmo. Então, pega o saldo, diminui do valor e muda o saldo. Então, agora, a classe conta corrente não está dando erro nenhum. Então, temos aqui, repetindo a classe conta. Eu posso ter, pessoal, quantos métodos abstratos eu quiser. Vamos supor que o método depositar também vai ser abstrato. Eu vou tirar aqui, ó. Vou dizer abstract. Prontinho. Perceba que conta corrente começou a dar erro. Conta poupança começou a dar erro. Que antes não estava dando erro. Por que está dando erro? Porque, como são subclasses da classe conta, e a classe conta tem um método abstrato que não tem implementação, as subclasses são obrigadas a implementarem esse método abstrato. Então, eu vou colocar aqui, ó, public void depositar. Vou dizer que ele recebe um valor. Eu vou dizer que set saldo é o... Pega o saldo lá e soma com o valor, né?
eu vou fazer a mesma coisa. Pronto, tá aqui conta poupança parou de dar erro, porque eu implementei o método depositar. Em conta corrente eu vou fazer a mesma coisa. Vamos supor que ele tenha a mesma implementação. Que não faz muito... Professor, Rapidinho. Que não faz muito sentido... Pera aí, só um minutinho. Não faz muito sentido as duas subclasses terem o mesmo comportamento do depositar, né? Porque se fosse para ter o mesmo comportamento, era melhor que ficasse um método concreto depositar como estava antes em conta. Se você cria um método abstrato lá, é porque possivelmente as subclasses elas têm comportamentos diferentes. Vamos supor, não, quando depositar na conta corrente, ele vai ter um acréscimo de 10 centavos. Sei lá, ele também vai ter um acréscimo de 10 centavos. Pronto. Então agora o depositar de conta corrente ele é diferente do depositar de conta poupança. E aí faz sentido, então, eu ter um método abstrato na classe conta, que ele não tem implementação, porque não faz sentido, porque conta não se deposita, porque conta não existe. Não existe depositar numa conta, porque conta nunca vai existir. Então eu crio métodos abstratos para obrigar que as minhas subclasses implementem aquele comportamento. Pode perguntar. Essa parte aí, nessa linha 39, né? Os dois métodos, aí eu não entendo. Essa parte aí. Ô, gente, tá cortando só pra mim ou pra vocês também? Porque tá cortando muito e eu não tô conseguindo entender. Tá cortando mesmo. Tenta falar novamente, se não conseguir, se cortar, tenta digitar. Essa linha 39. Sim. Para eu explicar, eu não entendo quando os é com G. Acho que ela tá falando que não entende como funciona isso, né? Ó, nisso aqui eu tô chamando um método. Eu tô chamando um método porque os atributos da classe conta, eles são privados. Como os atributos da classe conta, eles são privados, eu não posso chegar aqui e botar saldo é igual a saldo mais valor mais 0.10, né? Isso aqui vai dar erro. Por que tá dando erro, né? Opa, não, tem que pegar o saldo. Isso aqui vai dar erro. Por quê? Porque os atributos de conta são privados. Como eles são privados, não podem ser acessados na classe diferente da classe conta. Eles só podem ser acessados diretamente, devido ao encapsulamento, na classe conta. Eu estou na classe conta corrente. Então eu tenho que utilizar os métodos que se chamam gets e sets para estar obtendo o valor e modificando o valor. Então quando eu pego o get saldo, eu estou obtendo o valor do saldo. Se o saldo for 300, isso aqui vai ser substituído por 300. Então eu pego o valor do saldo, somo com o valor que foi encaminhado no método, somo com 0.10. Tudo isso aqui vai ser enviado, esse resultado, né, vai ser enviado para o método setSaldo, que esse método setSaldo ele irá modificar o atributo saldo da classe conta. E aí vai ter a modificação. Então, isso aqui que eu estou fazendo, né, que está na linha 42, ele é idêntico ao que está na linha 40. Só que na linha 42 eu estou utilizando os métodos gets e sets devido ao encapsulamento para que eu possa pegar o valor do saldo e para que eu possa modificar o saldo. Beleza? Obrigado. Nada. Certo, pessoal. Sobre a ideia das classes abstratas e métodos abstratos, dúvidas, podem ir falando aí. Professor,
Aí sempre que for fazer a implementação, tem que usar esse arroba aí da linha 33? Não precisa, só se você quiser. Ah, isso aí não tem finalidade dada não, né? Tem sim. Quando você tem esse é uma anotação. Quando você tem isso aqui, você deixa claro para quem está observando o seu código que isso aqui é um método que está sobrescrevendo o método da classe Pi, que é o método sacar. Ah, tá bom. Eu vou perguntar porque às vezes, né, a gente se atrapalha na hora de estar fazendo o código. Eu poderia colocar aqui também, mas ele não é obrigado, mas é uma boa prática. Não, pronto. Mais dúvidas? Todo mundo conseguiu entender, então? A ideia das classes abstratas. Sim. No caso, falou antes, eu não entendi. Tudo abstrato, ele obriga o quê? A classe? Se numa classe abstrata eu tenho métodos abstratos, que são métodos que não têm implementação, como estão aí os métodos sacar e depositar da classe conta, esses métodos eles vão ser obrigatoriamente implementados pelas subclasses que estendem a classe conta. Então, como conta corrente e conta poupança, elas são subclasses de conta, conta corrente e conta poupança, eles são obrigados a implementar esses métodos sacar e depositar. Obrigado. Nada. Todo mundo entendeu? Posso pular para a interface, então? Certo, então eu vou entender que vocês já entenderam. Que a dúvida só vem mesmo na hora que a gente tá programando, né? Aí vem onde surge as dúvidas. Beleza, então. Vamos lá. Nós temos, pessoal, além das classes abstratas, que são classes mesmo, né? Vocês estão vendo, classe abstrata é uma classe, né? A classe abstrata, ela tem atributos, né? Percebam que a classe abstrata tem atributos normais, ela tem construtores, ela tem métodos gets e sets, e ela também pode ter, além dos métodos concretos são aqueles que não são abstratos, essas classes abstratas também podem ter métodos abstratos. Então, a classe abstrata ela pode ter tudo que uma classe normal tem. Além disso, ela pode ter métodos abstratos. Quando ela tem métodos abstratos, as suas subclasses elas são obrigadas a implementarem esses métodos abstratos. E, logicamente, né, como já foi dito, não podemos criar um objeto de uma classe abstrata. Então, se eu tento colocar rapidinho. Só vai usar a classe abstrata quando é numa hierarquia ou pode usar em outro? Só em hierarquia. Ah, certo, obrigada. Então, se eu tento criar um objeto conta aqui, vai dar erro, porque uma classe abstrata ela não pode ser instanciada. Né? Professor, mas pode falar, é obrigatório a criação de classes abstratas ou em que sentido que a gente usa ela? Pronto. Assim, porque a gente tem trabalhado dessa forma normal, tem dado certo, mas para que seria assim especificamente para usar a classe abstrata? Pronto, os exemplos que eu dei, ó, aqui, ó. Vamos supor que você está modelando por empresa lá, né? Tá modelando por empresa. Aí você criou lá a classe pessoa. Aí a classe pessoa tem um nome, tem um CPF, tem sei lá, um telefone, beleza. Nessa empresa só existe funcionário e só existe gerente. Não existe a possibilidade de ter pessoa sem ser funcionário ou gerente. Isso quer dizer que você só vai ter, de fato, objetos, né? Objetos, pensem em objetos que têm informações.
Você só vai ter objeto funcionário ou objeto gerente. Você nunca vai ter um objeto pessoa. Então você tem É só essa... para deixar claro, né? É só para ter a redundância, né? É só para você deixar claro para quem manusear o código ou quem está mexendo que não há necessidade. Não. É para você não deixar que criem objetos da classe pessoa, porque não faz sentido. E também para você obrigar que métodos, que métodos abstratos que estão em pessoas, vamos supor, comportamentos, são aqueles comportamentos que existem na pessoa. Então eu vou conseguir obrigar que quando for implementar a classe funcionária e a classe gerente, esses comportamentos sejam implementados. Entendi. É como um campo obrigatório e um formulário, né? Você está obrigando o usuário a fazer aquilo ali. Usuário não. O programador. Que vai programar no seu código, né? É só para deixar o código mais... por exemplo, eu vou passar o código para o senhor, você já está ciente disso, para poder não ter erro nessa questão, você né? mesmo. Até você mesmo. Para você não se passar. Até você mesmo. Então aqui mesmo, né? Vocês percebam que antes, conta corrente não tinha o método sacar. Mas, poxa, sacar não é um comportamento necessário de conta corrente? Conta corrente não deveria ter o comportamento sacar? Por que não tinha antes? Então, assim, e não tava dando erro. Erro não tava dando. Mas, no contexto do sistema, isso aí não faz sentido, porque conta corrente deveria ter um método sacar. Quando eu vou lá e crio uma classe abstrata chamada conta, né? E digo que ele tem 2 métodos abstratos, sacar e depositar, eu estou dizendo que esses métodos são essenciais para quaisquer subclasses de conta. Então, qualquer subclasse que seja do tipo conta, ela precisa sacar e depositar, porque são comportamentos básicos de conta. E aí você vai deixar claro que esses comportamentos são básicos de conta e qualquer classe que for criada e ela seja subclasse de conta, ela já vai ser obrigada a implementar esses 2 métodos. Pronto, professor, ficou claro, viu? Foi? Muito obrigado. Ótimo. Ficou claro agora, viu? E eu vou te dar um outro exemplo. No projeto de vocês, eu poderia colocar cliente como se fosse classe abstrata. Faz o maior sentido, porque você não vai ter um objeto cliente. Não faz sentido você ter um objeto cliente. Você vai ter um objeto cliente físico ou você vai ter um objeto cliente jurídico. Você não tem um objeto cliente. Ou ele é físico ou ele é jurídico. Ele é algum dos dois. Então, no projeto de vocês, eu não coloquei, mas ali é um exemplo claro que cliente seria uma classe abstrata. Show, gente? Show. Beleza. Então vamos continuar. Eu vou criar aqui uma interface, pessoal. Uma interface não é uma classe, viu, gente? Então não é Java Class, como a gente está acostumado até o momento. Ele é uma Java Interface. Só para eu falar logo, interface não é interface gráfica, né? Vocês vão ver aqui o que é interface, mas interface não é interface gráfica. Vamos lá criar a interface. Vou clicar aqui em interface. Eu vou botar assim, ó, relatório banco. Né? Vou criar essa interface. Então tá aqui a minha interface. Então não é public class, é public interface, né? Interface. E aí ela tem um nome. O que vai ter nessa interface? Pessoal, uma interface, ela só tem métodos abstratos. Então, numa interface, ela só tem métodos abstratos. E de atributos, ele só tem atributos constante. Aquele atributo que não pode modificar o valor, né? Que são as constantes. Então, vou criar até uma constante aqui, sei lá.
Oi? Essa parte. Eu acabou de falar agora que eu não entendi. Tá, eu vou repetindo. Então aqui nós temos, ó, um atributo constante. Vamos botar aqui. Deixa eu ver. Não, é static. Static final. Quantidade. Pera aí, no instante eu lembro. Deixa eu ir para os métodos logo. Nós temos os métodos abstratos, né? Que a gente já aprendeu. Public, abstract. Deixa eu colocar assim, relatório, dados, conta. Vou botar assim, dados, conta. Dados da conta. Pronto. Eu criei um método abstrato aqui na minha interface. Então, a gente já sabe, como eu falei, que no interface ele só tem métodos abstratos. Mas para que vai servir essa interface, né, gente? Pessoal, uma interface, ela acaba sendo, é como se fosse um contrato que uma classe vai ter com uma determinada interface. Então, uma classe, ela vai pegar e vai assinar um contrato com uma determinada interface. E isso vai obrigar aquela classe a seguir o contrato que foi firmado. O que é, de fato, esse contrato firmado? São os métodos abstratos que aquela interface tem. Então, uma classe, quando ela vai implementar, então a gente fala assim mesmo, gente, implementar uma interface. Uma classe, quando ela implementa uma interface, ela é obrigada a implementar todos os métodos abstratos que foram criados por aquela interface. É como eu falei, é como se fosse um contrato. A classe está assinando um contrato com uma interface e isso vai fazer com que essa classe seja obrigada a cumprir todas as informações, né? Tudo que está no contrato. Então, vamos analisar aqui a classe banco. Eu vou pegar aqui na classe banco e vou dizer que essa classe banco, ela implementa a interface, que se chama relatório banco. Então, ó, eu vou pegar e vou dizer que a classe banco, ó, eu digo assim, ó, public class banco, implementes, é assim que a gente faz, implementes o quê? Ó, tem até aqui já relatório banco. Então, é assim que a gente vai implementar uma determinada implementar a interface com uma classe. Beleza. Então, eu tenho aí, ó, eu vou até apertar um Enter. E aí eu tenho a classe dando erro. Aí eu vou perguntar a vocês, por que a classe aí tá dando erro? Porque tem que implementar os métodos. Exato. Ou não tem método? Porque não é abstrata, será? Porque não é abstrato? Não, é como ela falou. Oi, pode falar, desculpa, cortou. No caso, tira o nome classe e coloca no interface. Não, foi como a colega falou primeiro aí, ó. É porque a classe banco, ela não está implementando os métodos abstratos da interface que se chama relatório banco. Entenderam? Então, como eu falei, ó, quando a gente pega e cria uma interface, beleza, a interface está lá quietinha. A interface, uma classe vai implementar aquela interface. Quando a classe implementa a interface,
essa classe ela é obrigada a implementar todos os métodos da classe, ou desculpa, da interface. Então, como vocês estão vendo aí, essa classe está dando erro porque essa classe ela não implementou o método abstrato que se chama, vamos analisar lá em relatório conta. Aqui em relatório banco. Aqui em relatório banco nós temos um método abstrato chamado dados conta. E esse método, ele não foi implementado. Vamos para a classe banco. E se a gente pegar, vamos supor que esse relatório contas seja o método dados conta. É porque, pronto, eu vou dizer que é o dados conta. Banco parou de dar erro. Banco parou de dar erro. Por quê? Porque banco agora, ele implementou todos os métodos abstratos que existem na interface relatório banco. E como ele assinou o contrato, ele está aí, ó, cumprindo todas as cláusulas do contrato. Quais são as cláusulas do contrato, né, que está falando aí? A cláusula do contrato é o método abstrato dados conta. Nesse contrato só tem esse método abstrato. Se tivessem outros métodos abstratos, entrou gente aqui. Vamos na interface e vamos criar outro método abstrato, sei lá. Public abstract void dados conta corrente. Vamos supor. Pronto, que eu só quero listar os dados das contas correntes. Beleza. Então, o banco voltou a dar erro. Então, a gente tem aqui dados conta, ok, mas ainda está dando erro. Por quê? Se eu clicar aqui, vocês vão até ver. Está dizendo, implemente all abstracts methods. Percebam que funciona muito parecido com uma classe abstrata e as suas subclasses. Mas é diferente porque, como a colega falou, quando a gente está trabalhando com classes abstratas, a gente está pensando em herança. Então, quando eu trabalho com classe abstrata, eu trabalho com herança. Quando eu trabalho com interface, eu não estou trabalhando com herança. Então, percebam aqui ó, que banco, ele não estende relatório banco. Banco não é subclasse de relatório banco, não tem nada a ver. Banco é banco e acabou. Só que esse banco, ele assina um contrato com a interface relatório banco. Então, banco, ele implementa a interface relatório banco, que não tem nada a ver com herança, como a gente viu com classes abstratas, mesmo sendo um pouco parecido. Pode falar. No caso, pegou os métodos da classe banco e juntou com um relatório banco. Não. Ó, a classe banco tá aqui quietinha, ela tem um método cadastra conta, ela tem um array de contas, ela tem um atributo que chama quanticontas. Né? Calma lá. Essa classe banco, ela está implementando a interface relatório banco. Isso quer dizer que a classe banco, ela é obrigada a implementar todos os métodos abstratos da interface relatório banco. Lembrando que numa interface só existem métodos abstratos, não existem métodos concretos em uma interface. Uma interface só tem métodos abstratos. E como o banco ele está implementando a interface que se chama relatório banco, banco ele é obrigado a implementar todos os métodos abstratos da interface relatório banco. Está dando erro porque só foi implementado um método que se chama dados conta. Não foi implementado um método chamado dados conta corrente, que é um outro método abstrato que existe em relatório banco. Vamos ver lá. Tem aqui, ó, outro método abstrato na interface relatório banco que se chama dados conta corrente.
Então, o que eu tenho que fazer em banco? Eu tenho que implementar o método dados conta corrente. Ah, só uma coisa, viu, gente? Isso é importante, só para vocês não se confundirem. Percebam que esse método dados conta corrente, ele não recebe nada, ou desculpa, ele não retorna nada, é void, e ele não recebe nada. Isso aqui é a assinatura do método. Quem for implementar esse método precisa implementar da mesma forma da assinatura. Então, banco aqui, ó, ele não recebe nada. Se eu chegar aqui e falar string, ele recebe um string x, vai estar dando erro. Por quê? Porque você não está implementando o método dados conta corrente, que não retorna nada e que não recebe nada. Você tem que seguir o padrão do método abstrato. Isso, mesmo se você trabalhar lá com classes abstratas, com método abstrato, é método abstrato. Você tem que seguir o padrão. Então, se eu chegar aqui e tirar isso, aí não vai estar dando erro, porque aqui agora eu estou implementando exatamente o método abstrato que existe na interface relatório banco. Pode perguntar. Eu estou com o celular descarregando, não sei se o senhor vai explicar isso, mas eu queria entender uma coisa. Quando o senhor coloca lá public void, dados conta, corrente, dados conta, né? Só que nesse caso do banco aí, só tem um, né? Só tem o dados conta. O senhor não vai usar para ele, né? Digamos que eu queira usar essa interface para outras classes, por exemplo, para a classe conta corrente, conta poupança, certo? Aí eu poderia criar outro nome, relatório lá, relatório conta corrente, pode, relatório conta poupança. Você pode criar porque quantas... Maneira, sim. Dessa maneira que o senhor fez aí, aí você colocou aqui, né, dados conta corrente. Só que nesse caso nosso, não tem dados conta corrente, não é? Tem sim. Aqui, ó, você não tem aqui conta, né? Uhum. Lembra que conta corrente e conta poupança são subclasses de conta. Quando eu coloco um cadastro a conta aqui, que eu recebo uma conta, eu vou receber uma conta poupança ou uma conta corrente. Entendi. O que eu posso fazer, que eu já expliquei lá no fórum, né? É que na hora de imprimir os dados, vamos supor, eu só quero imprimir os dados de conta corrente. Então vamos supor que eu vou ter esse for aqui, né? E aí eu verifico se o objeto é conta corrente ou conta poupança. Eu posso pegar e botar if, boto lá, né, contas de instance of é conta corrente. Peraí. Não, é instance of mesmo. Peraí, só um minuto. Instance of. Peraí, tô botando alguma coisa errada. Contas de conta tá certo. Contas. É tudo junto. Pronto, é tudo junto. Contas de instance of. Eu tô verificando se o objeto que tá em contas, ele é conta corrente. Esse instance of é para fazer essa verificação, É. Só serve nesse sentido aí. No caso de você verificar se o vetor tá vindo conta corrente ou conta poupança, né? Exatamente. Beleza. Aí se for, aí você vai colocar o sort, né? O println para poder botar as contas. Isso. Eu posso criar um objeto conta corrente. X é igual a new conta corrente. X é igual a contas de I.
agora eu tenho como chamar qualquer atributo, tanto de conta como de conta corrente. Entendi. Então, no caso, eu não preciso fazer uma interface e ir chamando de cada classe, não. Eu posso chamar de uma classe onde já está e só incrementando, né? Sim. Aí, x.get taxa administrativa. Deixa eu só... Tem que apagar aspas. Ah, tá. É o cast. Botar o cast. Não é o cast daqui. Que eu tenho que dizer que conta G vai ser uma conta corrente. Aí x. É isso mesmo. Então, aqui eu conseguiria imprimir, né? Todos os dados. Deixa eu pegar tudo aqui, ó. Só substituo por x. X. E x. E tem as aspas aqui, né? Que você já... Teria que colocar o vetor, professor, aí? A caixinha e o i? Igual tá lá em cima? Não, porque você está criando um objeto x e dizendo que esse objeto x vai ser igual ao objeto que está na posição do vetor. Ah, e toda vez que der um loop, ele vai procurar outra posição. Exato. Ah, tudo bem. Então perguntaram até isso no fórum lá, eu respondi isso aí. Mas sim, pessoal. Além dessa dúvida do Jaime, ficou alguma outra dúvida dessa interface? Vai falando aí comigo. E já acabou? E já tá pronto? Aqui esse método? Sim. Já usou a interface? Sim. Já usei a interface. Agora, só chama ela aí pra eu ver, porque eu tô com 3% de bateria, só queria ver como é que chama. Eu não chamo interface, não. A interface não cria o objeto de interface nem nada, não. A interface só segue, é um modelo de contrato que uma classe, se ela implementar aquela interface, ela vai ter que, obrigatoriamente, implementar os métodos abstratos daquela interface. Mas eu não chamo. Não chamo interface, não. Ela não vai pra bem em hora nenhuma, né? Não, nunca. Então, assim, só explica, só para deixar claro, qual é a funcionalidade disso aí? Certo. A obrigatoriedade de usar. Quando eu tenho comportamentos que eu quero deixar claro que são obrigatórios para uma determinada classe. Nisso eu vou obrigar o programador a implementar aqueles métodos. Vamos supor que eu quero deixar claro que na classe banco tenha os métodos de relatório, porque eu quero que seja implementado esses métodos de relatório. Então, eu já obrigo o programador a criar os métodos de relatório, porque esse banco, né, ele implementa essa interface. Resultando, isso, classe abstrata, interface é algo interno, é algo para mim que estou programando e para o programador que pega meu código, certo? Exatamente, não é nada para o usuário, não. É para você. Entendi. Organização do seu código. Organização e toda a estrutura que os programadores têm entre si, né? Exato. Pronto, tá certo, professor. Muito obrigado pela explicação. Nada. Pode falar. Pode falar. Todo projeto, necessariamente tem que ter a classe abstrata. Não. Nem todo projeto vai ter classe abstrata, nem todo projeto vai ter interface. Vai depender muito do contexto, de como está sendo modelado esse projeto. Okay. No caso nosso, o senhor que solicitou, né? Sim. Porque eu queria que vocês utilizassem a interface. Em orientação a objeto 2, vocês não vão ter agora, mas o pessoal que da Reoferta vai ter. Vocês vão ver padrões de projetos, que são formas de você projetar o seu sistema de acordo com determinados contextos. Quando
Quando é para fazer tal coisa, você utiliza esse padrão de projeto. Você segue essa estrutura de projeto. Essa estrutura de projeto tem uma interface para isso, tem uma classe abstrata para isso, tem isso para isso, tem isso para isso. Você segue esse modelo. Quando você está em outro contexto, é melhor você utilizar esse outro padrão de projeto, essa estrutura de projeto. Nessa estrutura de projeto, você vai utilizar essas duas interfaces. Essa interface vai servir para isso, essa vai servir para isso e etc. Então, assim, orientação a objeto, vocês estão entendendo agora o que é interface, o que é uma classe abstrata, mas essa maturidade do seu projeto, que você vai verificar, que você vai precisar de interfaces, qual interface, quando, isso aí você vai obter durante a sua maturidade na estrutura de projetos de orientação a objeto. Professor? Sim, pode falar. Quando o senhor fala qual a interface, existem tipos de interface? Não, desculpa, é o que aquela interface vai fazer, isso que eu quis dizer. Sim, beleza. Entendeu? Não tem tipos de interface, não. No caso, eu só vou ter interface quando eu tiver uma classe abstrata ou quando eu só tiver métodos? Não, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você pode ter interfaces, o projeto de vocês tem interface e não tem classe abstrata. Era isso que eu ia perguntar ao senhor agora. Isso. No projeto de vocês tem interface e não tem classe abstrata. Interface é eu tenho um contrato, uma série de métodos abstratos que precisam ser implementados pela classe que implementar a interface. Eu posso ter interfaces no meu projeto e não ter nenhuma classe abstrata. Classe abstrata eu tenho quando eu tenho herança. Né? Quando eu tenho herança e aquela classe pai não faz sentido criar objetos dela, só vai ter sentido criar objetos das suas subclasses, aí aquela classe pai não vai ser uma classe concreta, vai ser uma classe abstrata. Professor, no caso, então, no projeto lá, eu só vou usar a interface no relatório de vendas, não é isso? Isso, eu peguei... Aí só vou implementar o relatório de vendas, não é isso? Porque está tudo lá o que o senhor pediu. Exatamente. E, professor, deixa eu perguntar outra dúvida aí. Coloque lá na mente, por favor. Ok. Deixa eu ver que linha é... Essa parte já me estava até falando na hora sobre ela. Onde tem os vetores. Não é na classe banco, não? Era na classe banco. Coloca na classe. Que eu fiz foi na do banco. Foi na do banco. Isso, pronto. Professor, no caso dessa parte aí onde tem dados da conta corrente. Aí, no caso, ela está instanciando a conta. Está instanciando, né? A conta corrente, né? É porque essa classe eu estou usando polimorfismo, né? Isso, aí no caso. Calma. Eu só uso isso aí se eu tiver com a classe abstrata, esse vetor aí, não, né? Não. Até porque eu fiz desse formato no meu, mas eu não sei por que ele não rodou. Mas depois eu vou ver com calma pra ver onde é que eu tava errando. Tá bom. Mas não, tem nada a ver de classe abstrata, não. Certo. Mas eu usei o poliformismo meu, mas não sei por que não deu certo. Mas depois eu olho. Tá bom. Professor, essa parte que falou, explique. Qual parte? Não entendi. Essa que ela... Aí onde tem dados da corrente. Certo, esse método. Tá. Então, por causa do polimorfismo, né, gente? Por causa do polimorfismo, eu tenho aqui eu tenho um vetor de contas. Só que em nenhum momento eu vou ter aí... Na verdade, em nenhum momento eu vou ter objetos do tipo conta, né? Porque eu nem posso ter objetos do tipo conta
conta é classe abstrata, mas não necessariamente. A classe conta poderia ser concreta. Por que eu fiz dessa forma? Porque eu tenho contas correntes e tenho contas poupanças. Quando eu crio um vetor de contas, como conta é classe pai de conta corrente e conta poupança, eu posso ter objetos, tanto do tipo conta corrente, como de conta poupança, dentro do vetor de contas. Por quê? Porque conta corrente e conta poupança, eles são contas. Por causa do polimorfismo, eu posso isso. Então, eu tenho um vetor que pode ter tanto conta corrente como conta poupança. Isso facilita a minha vida, porque eu não preciso ter dois vetores, vetores de conta corrente e vetores de conta poupança. Eu apenas tenho um vetor que vai servir para os dois, porque os dois são contas. E aí o método dados conta corrente é quando eu quero imprimir apenas apenas as informações dos objetos que são conta correntes. Como eu falei, esse vetor de conta, ele pode ter conta corrente ou conta poupança. Então, se eu mando imprimir tudo, ele vai imprimir os dados de conta corrente e vai imprimir os dados de conta poupança. Eu só quero que ele imprima os dados de conta corrente. Para isso, eu tenho que utilizar nesse if aqui, esse atributo não, esse comando que se chama instance_of, que ele verifica se um objeto é igual ao objeto que eu estou falando aqui. Porque como o vetor de contas ele tem tanto conta poupança como conta corrente, a cada posição, né, do vetor, para cada objeto, eu estou verificando se esse objeto... Oi? Verifica se um objeto... Isso, eu vou verificar se o objeto que está no vetor, ele é do tipo conta corrente. Se ele for conta corrente, o que eu faço? Eu crio uma conta corrente aqui, um objeto em branco qualquer, e digo que essa conta aí, né, é igual, ou que x é o nome que eu dei, eu posso botar aqui conta corrente verificada, sei lá, botar assim, conta corrente verificada. Putz, eu vou ter que modificar tudo aqui. Pera aí. Poxa. Esse X eu vou ter que sair modificando para conta corrente verificada. Eu estou dizendo, né, que contas de I, né, sendo do tipo conta corrente, vai ser colocado na variável conta corrente verificada. E agora o objeto conta corrente verificada, que não tinha nada, que eu criei ele agora, ele vai ter os dados do objeto da posição do vetor. E com isso eu vou conseguir imprimir todas as informações do objeto conta corrente verificada. Então vamos supor que nesse vetor tenham 10 contas correntes. As 5 primeiras são contas correntes, as 5 últimas são contas poupanças. Vamos supor. O que vai acontecer? Ele vai imprimir os dados das primeiras 5 contas, porque as primeiras 5 contas são contas correntes. Quando ele tentar imprimir as outras 5, quando chegar nesse if aqui, vai dar erro, porque... Não é que vai dar erro, não vai entrar nesse if, porque as contas não são contas correntes, são contas poupanças. Alguém falou aí no chat? Se quiserem... Projeto. Pode sim. Veja só, tem uma dúvida aí no chat, que é de uma colega minha, ela disse que não pôde, ela tá sem aula no momento. Aí tipo assim, a pergunta dela é sobre a interface, se pede para colocar no método como string ou abstrato. Pera aí, eu não entendi não. Tá no chat, é? Ou se deve... Sim, tá no chat. Tá no chat, professor. No projeto, na interface, eu pede string. No caso, então, vamos usar abstrata ou... Não.
No projeto, vamos lá, string é o tipo de um atributo que pode estar no retorno e pode estar nos parâmetros de entrada. Eu posso ter 10 strings no parâmetro de entrada. String eu posso usar como um tipo de atributo. O método abstrato é um método. Então, as interfaces que estão lá os métodos que estão na interface do projeto, todos eles são abstratos. Por quê? Porque a interface só tem métodos abstratos. Se é para retornar uma string, esse método tem que retornar uma string. Se esse método recebe 2, 1, 3, 4, 30 mil strings, o método tem que receber 1, 3, 4, 30 mil strings. Não sei se foi essa a dúvida. Se não for, responde aí no chat que eu tento explicar de novo. E aí, quem tiver dúvidas também, pode falar. Dúvidas, pessoal? Bom, professor, por mim, por enquanto, eu não estou com nenhuma dúvida. Ah, professor, eu tenho uma dúvida só do projeto. Sim, diga. O senhor me explicou lá quando eu perguntei, mas aí eu só... No caso do... Essa parte aí do objeto, aí eu crio dentro da main ou eu crio dentro do case? Dentro do case. Mas o case tá dentro da main, não? Tá sim. É porque eu pensei assim, que eu podia fazer o coisa dentro da main e no case chamar só a função. Mas é pra fazer isso mesmo. É pra só dentro, né? Que case 1 chama só a função, sem precisar copiar o objeto todinho dentro do case, né? Não, do case você vai ter que pedir para digitar os dados, você vai ter que criar os objetos e depois você vai chamar a função. Eu sei, então, mas tem que ser tudo dentro do case, isso aí. É. Porque eu pensei que eu podia escrever lá assim, em cima, na main, aí depois fazia o switch case e chamava só a função. Entendeu? Não, pensei que era, mas eu pensei que era assim. Mesmo. É como o senhor me explicou lá naquele passo a passo. Pronto, ok. Pessoal, vamos lá, dúvidas de interface, classes abstratas. Ah, tá, eu acabei não passando, né, aqui, ó. Uma classe, uma interface pode ter atributos constantes, né? Isso quer dizer que essa variável que se chama quantidade existe e essa variável ela não pode ter outro tipo de valor. Então uma interface pode ter valores constantes e pode ter métodos abstratos. Só pode ter essas duas coisas em uma interface. Nenhuma dúvida, pessoal? Então, pessoal, eu já coloquei lá no... Vocês já viram todo o material, né, de classes abstratas, de interface. É bom que vocês assistam os vídeos, porque aí vai relembrar o que a gente tratou em sala de aula. Vocês vão ver outros exemplos, né? A gente trabalhou aqui com esse exemplo de conta corrente, conta poupança, relatório banco. Vocês vão ver outros exemplos lá nos vídeos. Então é importante que vocês assistam os vídeos, leiam as apostilas que eu postei. O livro Desbravando Java em Orientação a Objeto é o melhor livro de orientação a objeto que eu já vi. Então aquele livro é muito bom. Eu recomendo que vocês, mesmo quando terminem a disciplina, né, vocês parem para ler, né? Eu pego o exemplo do Jaime que falou comigo, ó, professor, quando você falou lá em linguagem de programação que a gente precisava trabalhar com Java, eu fui atrás de um curso e fiquei estudando porque eu sabia que seria importante. Eu digo para vocês,
Façam essas coisas, porque aí vocês vão conseguir mais conhecimento. E esse conhecimento será importante em outras disciplinas, como em orientação a objeto 2. Em orientação a objeto 2, quando vocês forem pegar, já vão ser conhecimentos mais avançados. E quando você tem dúvidas nos mais simples, vai ficar complicado para você quando você for em conteúdos mais avançados. Dessa forma, é importante que você faça, então, um estudo mais aprofundado, além das aulas síncronas, como a gente já vem falando. E esses vídeos e o livro, principalmente, né? Aí, quando você já vai ter um pouco mais de tempo, vai vir dezembro, janeiro, aí vão vir umas férias. Então, pega o livro para estudar, para fazer os exercícios do livro, para estar fortalecendo o conhecimento de orientação a objeto, para que você saiba de fato como funciona, como projetar sistemas e entenda toda essa forma de programar. Pessoal, esse é o nosso último encontro síncrono, né? A gente tem aí a prova final, o projeto final, e aí depois a gente vai ter a prova final, mas tudo indica que a gente não vai ter mais aulas síncronas. Então, nesse momento, eu quero agradecer a vocês por estar lecionando essa disciplina para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham, de fato, aprendido mesmo. O meu papel principal aqui é fazer com que vocês entendam os conteúdos, que vocês, de fato, aprendam, mesmo nesse curto período de tempo. Vocês aprendam e procurem aprofundar o conhecimento. Então, eu quero agradecer a todos vocês e me colocar à disposição de ajudar vocês em qualquer coisa que vocês precisem. Podem mandar e-mail para mim que eu vou estar ajudando vocês, tá bom? Espero que todos estejam com um projeto avançado, né? Porque a gente adiou aí, mas uma semana passa muito rápido. Então, corram atrás para desenvolver o projeto, porque o projeto tem 60% da nota, né? Então tem 6 pontos de 0 a 10 só o projeto. Então procurem desenvolver, terminá-lo o mais rápido possível. E aí vocês não vão precisar de prova final. Eu vou estar passando as informações da prova final na próxima semana. E aí a gente conversa, tá bom, pessoal? Então fiquem com Deus e, como falei, estou aqui para o que vocês precisarem nesse processo. Muito obrigada, professor, e até a próxima. Obrigada, professor. Até a próxima. Valeu, professor. Boa noite. Nada, boa, gente. Boa noite, professor. Muito obrigada. A dica lá que você me deu foi muito importante mesmo. E por ter adiado também, foi importante assim, porque eu não ia conseguir entregar o projeto todo, por conta das dúvidas mesmo. Mas, graças a Deus, assim, também a sua ajuda conseguiu abrir um pouco mais minha mente. Qualquer coisa eu lhe perturbo lá no e-mail. Eu prefiro pelo e-mail que é mais rápido de responder do que pelo fórum. Sim, tudo bem. E que bom que você me procurou, Isabel. E você passe isso para os seus colegas, como é importante procurar o professor para ajudar. Porque a gente tem um problema, principalmente aqui na EAD, que os alunos não procuram um professor para tirar as dúvidas. Então fica com a dúvida, fica sem saber o que fazer e não consegue aprender. Então, procurar o professor é a melhor forma, né, além do tutor, para vocês, de fato, aprenderem o conteúdo da disciplina. Porque assim, professor, tem professor que não é assim, você é bastante atento. Eu, pelo menos às vezes que eu precisei, você nunca me deixou a desejar. Mas tem professor que ele não responde assim. O tutor também, ele não tem assim muito tempo de responder. Quando ele vem responder, não tem nem mais graça, porque a gente já quebrou tanta cabeça para encontrar onde está o erro. Sim. Aí não é assim, nosso horário não condiz com o horário do tutor, nem nada, como, por exemplo, o meu trabalho eu faço na madrugada. Aí você não vai estar lá acordado de madrugada para me responder, né? De fato. Então, aí é nessas horas que vem as dúvidas, mas no fim tudo dá certo. Com certeza. Boa noite. Boa.